E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para um episódio bem especial para a gente falar de um tema que eu particularmente gosto muito e trouxe uma pessoa que é especialista nesse tema, a Jane Carvalho, nossa coordenadora do português, e o tema hoje é leitura, ou literatura, como vocês preferirem. E aí, Jane, animada para falar de leitura hoje? Amo de montão esse tema, sem dúvida, muito bem escolhido. Eu acho que se pudesse a gente falava disso o tempo inteiro, né? Com certeza. Faltou o Vitor aqui hoje, gente. Ele não pôde participar, infelizmente, mas a gente está muito bem assistido aqui pela Jane, né? Obrigada. Você tem ideia de quantos livros você já leu na vida, Jane? Dá para fazer essa conta? Engraçado que eu tenho dito para os meus alunos que comecem fazendo esse registro, porque eu não tenho ideia. Não tenho ideia mesmo, de verdade. Sem contar os que foram reprisados, né? E às vezes mais vezes reprisados. Não tenho ideia de quantos livros eu li, não. Alguns. Eu leio uma média de 2 livros por mês, dependendo, 1 livro por mês. Mas não sei, não faço a mínima ideia. Nas férias eu consumo, né? Então... E, Jane, a gente vai falar para o pessoal aqui sobre algumas dicas técnicas, né? A importância da leitura para a prova. Uma correlação entre alguns livros e a prova, coisas do gênero. Mas antes disso, me fala uma coisa bem pessoal aqui, Jane. Como você acredita que a leitura moldou a pessoa que você é hoje? A profissional de alto desempenho, a professora responsável por impactar tantas vidas assim ao longo desses anos. Qual que é o papel da leitura nisso tudo? É engraçado que eu comecei lendo por influência da minha mãe. Embora eu tenha ficado pouquíssimo tempo com ela, eu perdi minha mãe muito cedo, mas ela gostava muito de ler comigo. Então, o pouco tempo que eu tive com ela, ela já despertou isso em mim. Foi ela que me levou a primeira vez numa biblioteca pública e eu me sentia, assim, super importante de levar um livro para casa. Ela sempre me presenteava com livros, lia junto comigo, lia para mim e eu lia para ela. Então, assim, eu acho que a minha vida de leitora começou exatamente por causa dessa influência dentro de casa. E eu reprisei isso com os meus filhos também. Eu fiz com que eles se tornassem leitores ávidos desde muito cedo, visitando, por exemplo, livrarias e deixando que eles pudessem escolher. Mas a minha vida acho que foi impactada principalmente quando eu comecei a vivenciar a história das personagens e, de certa maneira, tirar o que era desnecessário e guardar o que era importante, salutar. Então, o meu crescimento como pessoa veio muito em função dos livros, sem dúvida. Então me ajuda a pensar uma coisa aqui, Jane. Já adiantando uma dica para os pais e para as mães que estão com os filhos num processo seletivo, seja do Colégio Militar, da EPICAR, do Colégio Naval, do Cefet, do Coltec, mas tem filhos que vão passar por um processo desse tipo, que a leitura é importante sem dúvida para poder auxiliar nesse processo. A gente já pode tirar uma lição dessa história que você contou, que é o exemplo familiar, tô certo? Sem dúvida. Gente, não adianta você pensar que a escola vai ensinar seu filho a ler. Não. Quem ensina a ler são os pais. E sabe como que a gente ensina a ler? Lendo. Porque os nossos filhos são nossas cópias, são nossos xerox. Então, quando eles nos veem fazendo isso, eles também vão fazer. E aí é gostoso quando a gente assenta com eles, conversa com eles sobre o livro, eles se sentem muito mais valorizados. Eu tenho um exemplo, Jane, eu gosto bastante de ler também, né? Tenho lido menos do que gostaria nesses últimos tempos, mas gosto bastante. E a minha primeira lembrança relacionada com o livro é uma lembrança do meu pai. Não necessariamente de vê-lo lendo, mas dele lendo para mim. Então eu lembro que eu era criança, eu não sabia ler ainda, e antes de dormir, aquela coisa tradicional da historinha para dormir, meu pai sentava comigo, ele sentava, né, eu já deitado, e ele tinha um livro que ele ia lendo algumas historinhas ali para mim. E cada dia lia uma história diferente, né? E obviamente eu pegava no sono antes muito ali. rápido. Mas isso é uma lembrança muito gostosa que eu tenho e que com certeza impactou esse gosto que eu tenho pela leitura.
Tanto que eu tenho um gosto até físico, assim, sabe? Aquela coisa, a gente estava conversando isso esses dias, né? Sim, eu também. Aquele livro que eu te dei, a gente falando da textura dele, das páginas. Da qualidade das páginas, né? A capa. Sim, a capa de couro maravilhosa. E essas lembranças eu acredito que sejam lembranças bem basais, bem ali da infância mesmo, essas memórias afetivas. Isso me faz lembrar um ensinamento que você sempre passa para os pais de alunos, que é quando você fala, ensina o filho no caminho, e não o caminho. Exatamente. Eu tenho isso muito firme mesmo. E eu vejo, principalmente dos alunos que se tornaram devoradores de livros, que, com certeza, a influência dentro de casa foi determinante para que eles se tornassem leitores vorazes. E uma dica aqui, Jane. Vamos supor que a minha família não tem o hábito da leitura, mas eu já sei que é importante ler para poder fazer uma boa prova, para poder se desenvolver como ser humano, para poder ir bem tanto no português quanto na matemática. Depois a gente entra até em mais detalhes sobre isso. Como fazer isso, já que lá em casa eu não tenho esse hábito? Sabe o que eu digo para os pais? Por exemplo, o filho está se preparando para um concurso, precisa ter um repertório muito bom para a redação e, obviamente, esse repertório virá pela leitura. Então, eu digo para os pais o seguinte: pegue o livro que seu filho está lendo. Você não precisa de ler o livro todo, não. Vai lá na página 26, por exemplo, leia a página 26 ou o capítulo 4 e depois diga para o seu filho, seu filho tem que ver que você está lendo. E aí você diga para o seu filho, diz assim para o seu filho, puxa, na parte do capítulo 4 aconteceu isso e isso. Você já chegou nessa parte? Então, às vezes, não dá nem para a gente ler o livro. E engraçado que isso acontecia lá em casa. Com 3 filhos, 3 leitores, eu não dava conta de ler todos os livros deles, principalmente na adolescência. Então, o que eu fazia? Ou eu pegava resumo de livro para poder discutir com eles e eles acharem que eu estava lendo, ou eu pegava um determinado trecho e falava daquilo ali. Tudo bem, era algo muito insípido, mas era interessante porque eles se sentiam mais motivados a virem conversar comigo. E hoje em dia o que acontece, apesar de eu não ter mais nenhum filho em casa, é que eles sempre estão me trazendo livros. E agora os agregados também, as noras, os genros, me dando livros que eles já leram para que a gente possa discutir. Faz parte do processo seletivo? Para ser nora ou genro tem que ser leitor também na sua casa? Olha, lá em casa, por brincadeira ou não, mas todos os agregados são leitores também. Eu acho que você acaba... Tem um provérbio popular que diz que um gambá cheira o outro. Sem dúvida, os meus filhos foram atrás de pessoas que apreciam a leitura. Até porque quem lê bastante tem mais assunto, tem mais conhecimento de mundo. Aliás, o Paulo Freire fala isso, né? A leitura do mundo e o mundo da leitura. É incrível como que você aprende a ler o mundo com outros olhos, com olhos mais críticos, mais antenados, quando você tem um bom manancial de leitura. Inclusive, eu gosto muito de ler biografia. Talvez sejam meus títulos favoritos. E desde muito novo, eu sempre tive essa consciência que aprender com a história do outro, tanto com os acertos quanto com os erros, é muito mais barato do que experimentar na prática. Muitas coisas a gente só aprende com a prática, isso é fato. Mas eu acho que tem uma sabedoria muito grande em aprender com a experiência do outro. E às vezes se motivar também pela história do outro, pela trajetória de superação das dificuldades e tudo mais. E você pensar que o ser humano, muitas vezes ele precisa de vivência, precisa de prática para poder se desenvolver, para poder amadurecer, e inevitavelmente isso exige tempo. Então, algumas coisas que sem uma experiência pregressa, sem alguém ali para orientar a gente demoraria 30 anos para poder desenvolver aquele conhecimento, aquela maturidade. E a leitura não. A leitura traz isso para a gente ali de quem já viveu, de quem já fez, de quem já se estrepou, se deu mal ou se deu bem. Alguém que superou uma coisa muito grande, muito difícil, e você enxerga aquilo ali como um exemplo pessoal também para poder superar. Isso eu acho fantástico. Você economiza vida. Eu acho que ler muitas vezes, Jane, nesse sentido, é uma economia de vida. Sabe? Você está economizando tempo, você está otimizando a... Eu acho inteligente até.
Porque você não precisa passar pelo sofrimento. Você já previne o sofrimento lendo, conhecendo outras histórias já vividas. Exatamente. Eu acho muito inteligente. E se você for pensar, eu consigo aprender com uma pessoa que viveu há 1000 anos atrás. Que é o mais gostoso. Há 2000 anos atrás. E eu consigo aprender, trazer isso para minha vida. Isso é muito interessante, né, Jane? Você me fez lembrar aqui de Dom Quixote. A primeira vez que eu li Dom Quixote, eu falei, puxa, todo mundo, né? Nossa, esse livro é difícil, é um livro grosso, não sei lá o quê. Eu li a primeira vez imaginando a cabeça do autor há tanto tempo atrás, há tantos séculos atrás, trazendo uma visão de necessidade de leitura. Porque ele fala o tempo todo, né? Ele se torna um louco, um tresloucado diante da sociedade pela quantidade de livros que ele lê. E eu me lembro muito bem da primeira vez que eu li, eu queria ter essa gana de leitura como o Dom Quixote. Uhum. E ver moinhos de vento por aí. E é interessante que a leitura nos facilita isso também. Ela tem um momento catártico, ela tem um momento de ensinamento e ela tem até aquele momento de, sei lá, de relaxamento. Eu gosto muito de ler, principalmente à noite, porque é aquele momento que eu já estou me preparando para dormir, para descansar, para desligar. E eu li em algum lugar dizendo que 15 minutos de leitura diários antes de dormir são muito mais eficientes do que uma música e às vezes até do que uma xícara de chá. Porque realmente ele te deixa desestressado esse momento. É um componente importante para atenuar a ansiedade do dia a dia, né? Exatamente, a questão da ansiedade, bem colocado. Até porque quando você está lendo uma boa leitura, obviamente, que ela te prende tanto, é tão envolvente, que o mundo lá fora para. E você fica preso àquilo ali, né? Aconteceu um fato muito interessante recentemente. Nós visitamos um outro país e eu estava dentro do ônibus, a gente ia fazer uma travessia e a gente não dominava muito bem a língua, mas a gente ia fazer uma travessia e eu já sentei no ônibus e já imergi na minha leitura. De repente, meu marido me avisa, nós estamos no ônibus errado. Eu deixei mala para trás, uma sacola para trás, mas o meu livro saiu comigo na mão. Então, assim, eu não prestei atenção no ônibus, nos apelos necessários ali, porque eu estava louca para sentar e ler. E assim, acabei me dando mal, porque eu perdi parte da minha mala, mas ainda assim, o livro eu trouxe comigo. Falando especificamente, Jane, da prova do Colégio Militar. Eu lembro que ano passado eu dei uma aula para os meninos da turma 2 e tinham algumas questões que necessitavam de uma análise etimológica de algumas palavras, etc. E eu percebia claramente que alguns meninos, eles não sabiam o significado da palavra, eles nunca tinham visto aquela palavra na vida e a questão exigia que você soubesse o significado da palavra, mas através da morfologia ali daquela palavra, ou do radical, ou do sufixo, ou do prefixo, da formação da palavra, eles conseguiam ser assertivos na interpretação daquele significado. E eu percebi que alguns alunos conseguiam fazer isso muito bem e outros não. Você acredita que isso vem da base de leitura de cada um deles? Com certeza. Uma das coisas que eu ensinei para os meus filhos e que eu exijo muito dos meus alunos é que leiam com o dicionário do lado. E é interessante, nas minhas leituras, as palavras que eu desconheço, eu escrevo do lado o significado. Os meus livros são muito rabiscados, porque eu acho que eu interajo muito mais trazendo ali aquelas anotações. E é gostoso também voltar depois e pegar aquela leitura. Então, eu sempre oriento meus alunos que leiam com um dicionário do lado. Agora, é interessante que muitas vezes você não tem o dicionário ali, mas você para na palavra para poder entendê-la dentro do contexto e muitas vezes você tem que se sair exatamente pela construção da palavra, pela composição ou pela derivação dela. E isso vai fazer com que a pessoa adquira um vocabulário muito melhor e mais rápido, porque ela vai fazer inserções, vai fazer análises bem rápidas, mas assertivas. Eu lembro que alguns alunos eles conseguiam falar, olha, isso daqui, essa origem parece que não é da língua portuguesa, não. Isso parece que vem do inglês. Aí você vê claramente ali eles fazendo aquela questão de... Me fugiu o nome agora, mas de formação de palavra. Você fala, eles queriam falar... Percebendo o processo da formação. Sim,
que a palavra não era do latim, sabe? Só que eles falavam de português e tal, até pela idade, né? Alunos de 10 anos de idade. Mas você vê que o raciocínio tá certinho. E eles conseguiam chegar, né, na questão correta. E é interessante, falando especificamente da prova do Colégio Militar, ela exige uma performance do aluno de conhecimento de mundo, de tomada de decisão. E os alunos que têm a leitura mais presente no dia a dia, com certeza são aqueles que se sairão muito bem. Hoje mesmo cedo, uma mãe me ligou pedindo dicas de como treinar a redação, uma vez que a redação volta esse ano para o processo seletivo do colégio. Eu disse para ela, nesse momento, só leitura. Agora, leia com ele, leia para ele e espere que ele leia para você. Porque, gente, eu tinha isso comigo como mãe também. Eu orientava muito a leitura dos meus filhos para que não chegassem livros desaconselháveis para eles. Então, é bom que os pais façam isso também, né? Cria uma convivência, uma cumplicidade muito gostosa quando os pais fazem isso. E nós temos uma lista de livros para sugerir, Jane? Nossa, essa história da lista de livros é fantástica. Há uns 8, 10 anos atrás, eu tive uma aluna, Mariana, que todos os livros que eu citava em sala, às vezes nós fazíamos uma leitura de um texto lá, de uma interpretação de texto, e eu dizia, puxa, compre esse livro é fantástico. Na aula seguinte, a menina já estava com o livro lá. Ela deixava os pais loucos, e os pais professores também. Eles incentivavam muito. Então a Mariana leu uma média, eu não consigo especificar quanto, mas ela leu de 110 a 120 livros, algo aí em torno disso. Inclusive a minha lista atual, ela tem quase 200 indicações, mas a base dessa indicação veio da Mariana, porque eram livros específicos para aquela idade e bem dentro daquilo que o Colégio Militar sempre cobrou nas interpretações. Ela leu esses livros um período de quanto tempo, mais ou menos? 9 meses. 9 meses? Uau, muita coisa. Essa daí nunca mais parou de ler na vida, né? Não, até hoje eu tenho um contato, assim, a gente está sempre conversando, trocando figurinhas, e é engraçado que, assim, os alunos, os ex-alunos com quem eu tenho mais contato, são exatamente desse assunto, leitura. Provavelmente você virou uma referência para eles, né? Nossa, tomara que isso tenha acontecido, porque é interessante quando essas pessoas me procuram, sem dúvida, são para a gente trocar figurinha de livros. E me fala aqui, Jane, você comentou que quando você está lendo, você gosta de rabiscar, escrever. Essa é uma dica que você dá para um bom leitor? Como que os alunos do 5º ano, que estão ali na faixa entre 9 e 12 anos de idade, eles devem começar a desenvolver esse hábito da leitura? Eu gosto muito de escrever o significado do lado. Eu acho que isso facilita e faz internalizar também aquele conceito de significação. Eu sugiro, sim, esse registro. Mas muitos pais optam por não fazerem isso, até porque depois o livro pode ser vendido, sei lá, aquela coisa de estragar livro. Eu sou uma consumista de livro, e livros físicos, como a gente já comentou várias vezes. Eu amo o cheiro do livro, eu amo pegar nas páginas e sentir. E eu acho legal comprar livro em sebo, quando eles vêm marcados com anotação. Eu acho lindo. Eu fico pensando, também. Isso daqui impactou essa pessoa dessa forma, sabe? Sim, eu acho engraçado. Eu tenho um dos filhos que acabou seguindo a minha profissão, né? E ele pega meus livros e fala, mãe, é interessante como que eu vejo a sua leitura. Ele também gosta de ler e tem uma facilidade muito grande na literatura, mas ele sempre comenta, o seu jeito de ler. Sim, a gente tem um jeito muito próprio e à medida que você vai incorporando isso na leitura, você percebe como que há esse processo dialógico, né? O livro para você... Catarse, né? Exatamente. E você para o livro. Exatamente. Eu acho que no fim das contas... tem até algumas versões, por exemplo, eu gosto muito do Príncipe, do Maquiavel. Tem até uma história engraçada que eu li ele pela primeira vez, eu acho que eu tinha 10 ou 11 anos. Que isso? Eu li na faculdade! Aí eu lembro que o pessoal achava meio esquisito eu lendo esse livro lá na escola. E difícil, né? Assim, em parte sim. Mas ele é um livro pequeno e tudo, e eu acho ele muito interessante.
E tem algumas versões do Príncipe que são com comentários de pessoas expoentes da história. Então tem uma versão do Napoleão, aí com comentários do Napoleão. Muito interessante. Você vê um líder para outro líder, né? Exato, e você vê uma outra ótica, né? Então acaba agregando muito ali para aquela leitura que você está fazendo. A Arte da Guerra também tem várias edições que são comentadas, né? Também só li uma. Tem umas muito legais. Depois eu vou te emprestar. Tá, eu quero. Eu quero gostar. Sim. Tem uns desenhozinhos bem japoneses, assim, Olha. bem bonitinho. Acho que você vai gostar bastante. E acaba que isso enriquece o conhecimento de certa forma, e tem exatamente esse ponto que você falou. Você consegue enxergar através da lente de outra pessoa qual que foi a interpretação dela naquela obra. Sim, né? sim. E você vê que você consegue se agregar muita coisa para si mesmo. Você está falando de agregar a leitura. Eu tenho um livro que, assim... Eu li esse livro umas 10 vezes, no mínimo. Inclusive, a minha filha se chama Ana por causa desse livro. É uma personagem forte ao extremo que eu amo de montão. De Érico Veríssimo, Ana Terra. Eu li toda a trilogia, mas o Ana Terra eu li várias vezes. Eu acho o nome muito forte, Ana, exatamente por causa dessa personagem. Por isso, né, eu coloquei na minha filha. E eu estava na faculdade quando a Rede Globo falou que tinha um seriado da Ana Terra. Eu me lembro que eu precisei ir à faculdade, porque eu tinha uma prova antes, mas saí de lá desesperada, matei os 2 últimos horários para assistir o primeiro episódio de Ana Terra na Globo. Quando eu cheguei em casa e vi a atriz assim, super tímida, super meiga, eu não quis seguir nada, porque não era a minha Ana Terra. É gostoso como que a gente faz essa construção também, né? De idealização de personagem, de locais. Sim, sem dúvida. Eu tenho também algumas decepções, assim, com obras adaptadas. Tem algumas muito boas, mas outras que são frustrantes, né? Tem uma adaptação não sei se é da Netflix, mas tem lá, que é do The Last Kingdom, que conta um pouco sobre a formação da península ibérica, não, é anglo-saxã. A história lá de quando os vikings invadiram a antiga Normandia e tudo, até formar o Reino Unido e por aí vai. E aí tem um guerreiro que ele era inglês entre aspas, né? E ele é raptado, aí ele tem uma criação viking, e depois ele volta pra lá como viking, ele se identifica com a cultura, todo aquele romance por trás disso. E na descrição do livro fala que ele tem, sei lá, não lembro de cabeça, mas 2 metros e tanto de altura, é um monstro, sabe? E na adaptação da Netflix é só um cara bonitão, assim, da mesma altura de todo mundo. Aí a decepção é muito grande, né? Você não seguiu, né? Guerreiro imenso, aí de repente tem um galã de Hollywood lá com o olho verde, todo bonitinho. Não comporta, né? Não casa bem, tem essas decepções. Mas eu acho que isso vai muito dessa interpretação, né? Provavelmente algumas outras pessoas leram aquilo com outro olhar, né? Isso é muito interessante também. E, Jane, vamos extrapolar agora um pouco a questão da leitura para o lado da matemática. A princípio, a gente tende a enxergar isso como 2 coisas, às vezes até antagônicas, muito diferentes e por aí vai. Mas a gente sabe que as provas desses concursos, elas exigem um grau de interpretação muito grande, inclusive na matemática. São raríssimas as questões matemáticas que têm aquela resolução pragmática, aquela resolução que você faz com fórmula apenas. Normalmente você tem que ter uma interpretação além daquilo, você tem que entender o conceito matemático de forma teórica para depois aplicar. O colégio militar mesmo adora contextualizar a matemática com algo do dia a dia ali, com uma questão prática. Eu lembro algumas questões que eram extremamente fora do contexto, inclusive de uma criança de 10 anos, né, na prova do 5º ano do ensino fundamental. Questão que exigia conceito de meia-vida de medicamento, de vamos cercar um terreno aqui e a cerca é assim assado para poder trabalhar a questão de perímetro, questão de volume, eles trabalhavam aqui, agora nós vamos transportar melancias de não sei onde para não sei onde, e tudo aquilo ali exigia um conhecimento prévio do aluno, que raríssimos são os alunos de 10 anos de idade que têm esse conhecimento
a não ser que tenha uma vasta experiência literária, na minha opinião. Então você pode falar para a gente aqui também, com base em tudo que você viu ao longo desses anos todos trabalhando com esses alunos de colégio militar, como que a leitura ajuda diretamente na prova de matemática do colégio militar? Eu vou começar respondendo de uma maneira, vou devagar um pouco. Nesses 22 anos de colégio militar, as primeiras provas de matemática que eu peguei eram provas extremamente objetivas. Uhum. Tinha lá a expressão, tinha lá o que Calcule, deveria fazer, efetue. calcule, pronto. E o nível dos alunos era cobrado só nessa expertise do conhecimento matemático. Aquele aluno calculadora. Aquele aluno calculadora, exatamente. E é interessante como que o perfil do colégio mudou quando eles mudaram a cobrança na prova de matemática. Por exemplo, nessa questão de meia-vida de um remédio, primeiro eles ensinaram o que era o período de duração do remédio, o período da meia-vida, né, para trazer um novo medicamento no momento certo. Eles explicam isso tudo, eles vêm com um roteiro, uma bula, explicando detalhadamente. Agora é interessante que a gente tem um perfil de aluno, um tipo de aluno que só observa os números e a partir dali ele quer fazer conta. Esse aluno não é um aluno leitor de mundo. E se nós pensarmos muito bem, vão se dar bem as pessoas que têm um alto grau, um rudimento maior de conhecimento, que eles se aplicam muito mais a esse conhecimento. Além de serem líderes, eles serão os que vão repassar todo o conhecimento. Não somente liderar, mas também perpassar o conhecimento. É esse o tipo de candidato que o Colégio Militar está buscando agora. A pessoa que sabe fazer, mas sabe principalmente orientar como fazer. Por quê? Porque ela seguiu todos os trâmites do processo. Então, o que a gente vê hoje em dia é que as crianças chegam para nós com esse déficit. Eles não sabem ler, eles não têm paciência de interpretar, eles querem tudo com uma rapidez muito grande. E pronto e mastigado. Pronto e mastigado. E os verdadeiros líderes são aqueles que fazem todo o processo. Jane, você já teve alguma leitura, inclusive, que você lê um parágrafo inteiro e você chega lá no final do parágrafo e fala, não entendi nada. Aí você pensa, deve ser porque eu divaguei, meu pensamento foi longe. Aí você volta lá no início e fala, agora eu vou ler focado. Aí você lê de novo, você não entende nada. E aquilo dá uma dor interna tão grande, que eu acho que mexe com o nosso ego, com o nosso brio. Aí você fala, eu sou obrigado a entender isso. Sim. Não é possível, assim, alguém escreveu, alguém quis dizer algo, eu tenho que entender isso daqui. Então eu tenho que dar um jeito. E a gente fica nervoso, a gente pesquisa, pede ajuda quando precisa e gasta tempo ali, horas às vezes, em algumas linhas para poder entender aquilo, por questão de brio. Exato. Questão, um ego bom, digamos assim. E eu vejo que atualmente os meninos, não sei se por esse mundo da internet, esse mundo da manchete, não só os meninos, né? A gente vê que eleições, não só aqui no Brasil, mas fora também, baseadas em fake news, em gente que lê uma manchete, repassa aquilo, cria uma opinião em cima daquilo e não se aprofunda não muda em relação ao conhecimento. Então você tem notado muito isso nos meninos também, eu vou chamar de preguiça, tá? Essa preguiça de ir a fundo na questão. É engraçado que é uma preguiça institucional, porque está virando realmente algo muito forte, muito, muito pesado. Nesses anos todos de magistério, já estou há 45 anos no magistério, o perfil do aluno era diferente. O aluno lia mais, o aluno buscava mais conhecimento, ele se aplicava muito mais ao conhecimento. Com o advento das redes sociais e da internet ali trazendo tudo a tempo e a hora e de maneira muito fragmentada, as pessoas não estão mais se dedicando à leitura, a esse conhecimento mais profundo. Todo mundo tem um conhecimento muito raso de tudo. E, infelizmente, a qualidade do aluno tem sido afetada. A gente tem alunos, são muito
pouquíssimos aqueles que realmente se aprofundam no conhecimento. Agora é interessante, esses que se aprofundam são os que vão se dar bem. São os futuros líderes, aqueles que vão desempenhar funções de destaque na sociedade ou vão ser donos de um negócio bem. Eu vejo muito, Jane, o perfil do aluno que vai bem nas provas e com certeza o aluno que vai se dar bem na vida. Ele é indignado com o erro ou com a falta de conhecimento. Nossa, você usou uma palavra fantástica, indignado com o erro. Eu lembro muito bem do Enzo, da Mari, daqueles alunos do ano retrasado. Ano retrasado? Sim, ano retrasado. Ano retrasado. Eles, quando erravam uma questão, mas era um alvoroço durante o intervalo, que era uma coisa absurda, eles ficavam assim, indignados, ficavam raivosos às vezes até com aquela situação. E tinham aquela gana do aprendizado, né? Eles queriam sempre, eles sempre me abordavam lá, me ajuda com essa questão aqui de gramática, porque eu acho que é isso, a fulana acha que é isso, vamos pedir anulação dessa questão. A primeira coisa é pedir anulação, né? Que todo mundo fala. Exato. Aí depois você convencia que eles estavam errados ali e nunca mais eles esqueciam aquilo, realmente aprendiam. E eu vejo que muitos alunos, ao contrário disso, eles são passivos em relação ao erro e passivos em relação à falta de conhecimento. Eu tenho, para mim, Jane, que um aluno que é leitor, ele não tem essa postura de passividade. Não. Ele, pelo contrário, ele é aguerrido, porque ler também não é algo que é só prazeroso, às vezes dá trabalho, principalmente se for uma leitura mais técnica, né? Uma leitura mais densa. E os alunos hoje em dia eles estão acostumados com... O máximo que eles estão lendo é a legenda do TikTok. E olhe lá, consomem algo assim, bem... você me fez lembrar de uma questão de matemática na prova, deve ter uns 4 anos isso. A prova contava que o Brasil participou de um determinado número de Olimpíadas, e já no enunciado dizia que ele não foi primeiro lugar em nenhuma delas. Sim, tinha tabela. Tinha uma tabela de vários países e tudo. Os pais queriam anular essa questão porque eles colocavam que o Brasil tinha entrado nessa tabela de primeiros lugares. E estava dito lá na primeira frase que não. Então é interessante como que todo mundo quer anular. Todo mundo quer brigar por aquilo que eles têm razão, mas eles são incapazes de fazer uma releitura e às vezes até uma terceira leitura. Não, esse é um exemplo muito bom, porque eu lembro que a pegadinha estava exatamente no texto. Pegadinha não, informação. A informação estava clara e objetiva. Só que você tem um texto e tem uma tabela do lado. Qual que é a informação que está pronta, que está fácil? A tabela. Sim. Então todo mundo viciado muito no mais modo dinâmica, mais fácil, vai na tabela e não aceita que poderia ter outra coisa lá no texto, né? Isso mostra muito esse perfil de passividade, inclusive. Exatamente. De informação pronta. E aí entra principalmente esses consumidores de redes sociais, de informações rápidas, porque eles se pautam e confiam nessa informação e nunca vão procurar a fundo se é realmente verdadeiro ou não, né? E aí a gente tem uma sociedade extremamente fragmentada. Porque basta que você leia uma informação para que ela se torne verdadeira para você. Sim. Você não pesquisa mais, você não... Sim. Tá complicado, tá muito complicado. Você não sabe quem está falando aquilo, exatamente. Qual que é o embasamento daquela pessoa. Qualquer pessoa virou doutor nas redes sociais e as pessoas estão consumindo. E é exatamente o contrário do que o Colégio Militar quer, né, Jane? Vai na linha. O Colégio Militar quer os futuros líderes do Brasil. Exato. O líder, ele não se embasa na opinião de qualquer um. Muito pelo contrário, né? Ele cria a opinião própria. Exatamente. Que é exatamente o que a leitura faz, né? A leitura faz com que a gente crie uma identidade. Você vai eliminando aquilo que não te interessa, vai ajuntando as informações necessárias e você vai crescendo com um perfil identificatório totalmente divergente dos demais. E aí é que nascem os líderes. Exatamente. E numa geração agora que a gente está com esse advento da inteligência artificial, de todas essas ferramentas, quanto mais repertório você tiver para ter uma opinião única, uma opinião ímpar, mais chance você tem de ser bem sucedido. Exato, nesse mundo, né? Exatamente. Né? Eu fico vendo esse pessoal que fica com medo, vou perder o emprego para a inteligência artificial. Vai sim. Alguns vai perder. Exatamente. Vai perder porque não é líder, não tem
um manancial de conhecimento. Não tem repertório, Não né? tem repertório, exatamente. Uns dias atrás, a ferramenta é muito boa para agilizar alguns serviços, né? Alguns dias atrás eu fui fazer na verdade era um roteiro de um vídeo nosso, e aí eu usei o ChatGPT para poder me ajudar na criação desse roteiro, com alguns embasamentos históricos e por aí vai. Ele começou a escrever, estava tudo magnífico, tudo muito bom. Eu até pensei, nossa, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e tá pronto. Quando eu cheguei no meio, Jane, da leitura, tinha informações assim, nada a ver com nada. Datas erradas, citações de biografia de um autor que não aconteceram. Aí, por sorte entre aspas, né, obviamente isso não é sorte, eu tenho um conhecimento prévio desse assunto e falei, olha, isso aqui está errado. Deixa eu confirmar se realmente está errado. Aí fiz uma pesquisa mais a fundo, por conta própria, e vi que realmente estava errado. Então o ChatGPT me passou uma informação errônea. Não era questão de interpretação, algo que nunca existiu. E ele me passou aquilo. Se eu não tivesse um conhecimento prévio, repertório, eu simplesmente teria repassado aquilo ali para frente. E se tornaria uma verdade, né? E se tornaria uma verdade, exatamente. Ainda teria o perigo de influenciar algumas pessoas a acreditarem naquela mentira. Então a ferramenta é muito boa, desde que você tenha repertório para poder ter crítica, para poder ser crítico em relação a ela. E essa crítica, boa parte dela vai vir dessa leitura, dessa vivência. Sim. Sexta-feira eu estava assistindo a uma aula de história lá no cursinho, para os alunos de 14 anos que vão fazer o concurso esse ano. E aí o professor disse assim, os romanos, um olhava para a cara do outro, e aí a influência da cultura romana... Os gregos, os alunos não sabiam. Eu fico estupefata com uma situação dessa. Puxa, com 14 anos, eu já devorava livros, eu já conhecia vários autores de outras nacionalidades e conhecia história. Aliás, história toda a vida foi o meu momento de lazer, conhecer a história dos povos. E esses alunos não. Então, assim, você vê que essa pobreza, ela não é só vocabular, ela é uma pobreza muito maior, é uma pobreza estrutural, porque as pessoas estão gastando o tempo delas com algo, eu diria, nocivo, e não estão se alimentando de conhecimento. Exato. Né? Eu estou lendo recentemente um livro do C.S. Lewis, e ele vai contando algumas questões ali do pós-guerra na Europa, né? E aquela briga entre o socialismo, o capitalismo, e como que isso afeta as pessoas e por aí vai. Até psicologicamente, inclusive. E você vê, lendo o livro, o tanto que a história é cíclica, né? Coisas são idênticas ao que a gente está vivendo hoje, são repetidas e por aí vai. E se você realmente não tem esse embasamento do passado, um passado que a gente não viveu por questão de idade, mas que a gente consegue viver através da leitura, te falta repertório para poder ser crítico com o momento que você está vivendo. Sim. E a partir do momento que você tem esse repertório, você consegue destoar da manada, da multidão. E é interessante como que você está falando aí de pós-guerra, como que esses líderes cresceram na época, influenciando pessoas que tinham pouca adesão, pouco conhecimento, Sim, né? Geralmente é. E isso, sem dúvida, isso é cíclico, isso vai acontecer. Eu amo de montão o trabalho de Monteiro Lobato. Aliás, o dia do livro é em função do nascimento de Monteiro Lobato, né? Dia 18 de abril. Dia 18 de abril, exatamente. Monteiro Lobato começou escrevendo para adultos, Jeca Tatu, falando muito sobre a questão do petróleo no Brasil, né? Inclusive, ele fez pesquisas e ele foi rechaçado, ele foi expulso do Brasil, ele foi exilado exatamente por falar do governo, né? Por citar temas tão pontuais naquele governo da época. E aí ele pediu para poder voltar para o Brasil e prometeu que ele nunca mais ia escrever para adulto. E realmente, ele nunca mais escreveu para adulto. E eu conto essa história de uma maneira muito gostosa para os meus alunos. Ele passou a escrever para crianças. E aí, quando ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com aquela boneca atrevida, com a menina do nariz arrebitado, ou seja, criou personagens, eu diria até quase que intransigentes, brigando pela verdade delas. Ele criou uma sociedade leitora que veio trazer uma modificação no Brasil dos anos 60, 70, no período de ditadura.
A nossa música foi tremendamente influenciada por esse período, por esse autor. Eu amo de montão quando cria-se toda uma estrutura, principalmente para crianças, porque é com quem eu lido muito mais, para que elas se tornem conhecedoras do momento e capazes de alterar o período em que elas estiverem atuando como seres adultos. E é justamente o que o Colégio Militar quer num aluno, Sim. né? Esse aluno formador de opinião, esse aluno que molda a sociedade Sim. de acordo com a presença dele. Eu gosto de dizer sempre, na entrada do colégio, bem à esquerda, tem assim, Colégio Militar, formando os futuros líderes do país. E o líder se faz principalmente pelo conhecimento. Você mesmo citou, né, como que o ChatGPT acabou sendo não verdadeiro nas informações. Foi necessário que você entrasse com o seu conhecimento para modificá-lo. É isso que nós precisamos, de pessoas que tenham a capacidade de mudar o momento, de mudar a atuação política e empresarial do momento com esse conhecimento de mundo. E sabe uma analogia interessante, Jenny? A própria ferramenta, né, falando do ChatGPT, ela, à medida que você vai dialogando com ela e fala, olha, isso aqui não tá legal não, isso aqui tá errado, vai por esse caminho aqui, ela vai se aperfeiçoando e vai te levando a um lugar muito interessante, a construção de conhecimento novo, às vezes, inclusive, ali de acordo com o que você está exigindo dela. E, no final das contas, você consegue extrair algo muito bom. E bom num espaço de tempo muito curto, em vista se você fosse começar do zero. Sim, vai te poupar muita informação extra, né? Exato. Mas você vai alimentá-la. Exatamente. A informação. Exatamente. E o papel do líder na sociedade é justamente esse. Sim. Ele não é um boa ditador, analogia. Ele não é autoritário. Ele constrói conhecimento com base no que as outras pessoas em volta dele fornecem, mas obviamente guiando. Obviamente pontuando, olha, isso daqui não está muito bom, isso daqui poderia ser feito dessa forma, é melhor que a gente vá por esse caminho e não por esse. Exato. Isso é um papel de liderança. Sim, sim. E o Colégio Militar, no fim das contas, ele preconiza isso. Ele trabalha isso o tempo inteiro dentro da instituição. Exatamente. E, obviamente, o processo seletivo é um processo seletivo que vai exigir isso. Sim. Inclusive, não somente pelas leituras que eles apresentam nos textos de português, pelas orientações dadas na prova de matemática, como eu disse, parece uma bula para você imergir ali no problema propriamente dito e achar uma solução, mas principalmente na redação. É necessário criar assunto, repertório, e isso só vai acontecer. Aliás, eu acho que acontece de duas maneiras. Primeiro, pelas conversas em casa. Que gostoso, me lembrei agora dos serões de Dona Benta. Eu tinha uma avó também que fazia isso. Ela sempre colocava uma pipoquinha lá e começava contando histórias. Aí vinha o avô também e fazia o mesmo. Aliás, eu tive uma infância muito rica. Primeiro pela minha mãe, filha desse avô e dessa avó. Depois da ausência dela por esse avô e essa avó, sempre contando muitos casos, mas trazendo livros. Meu avô era dono de banca de revista. Gente, como eu li, que delícia! E eu não lia sozinha, eu lia com ele, eu lia para ele. Isso fez crescer em mim todo esse desejo. Mas a prova do colégio também, ela vai fazer com que sejam eliminados os alunos com pouco conhecimento, com pouco repertório, e serão enaltecidos aqueles que tiverem uma variedade maior de conhecimento. Oi, Jane, a gente começou o podcast aqui e eu te perguntei qual era o impacto da leitura na sua vida. E usando o conceito da matemática de progressão geométrica, eu queria falar sobre o impacto da leitura na vida da sociedade que você teve inserida nela. São muitos os casos que vêm para a gente até hoje de ex-alunos que estão assim, se destacando muito na sociedade, sabe? Seja na medicina, na engenharia, na área docente, na área da engenharia, muitos fora do país, inclusive. Muitos. E todos eles têm um senso de... eu não extrapolo o carinho, de admiração muito grande por você. E
isso é um efeito tão grande na sociedade, mas tão grande, por conta dessa história que você trilhou, e com certeza acompanhado desse repertório literário, para poder lidar com tanta gente diversa, assim, inclusive, e causar esse impacto na sociedade tão grande que você causou ao longo desses anos, e tem causado até hoje. Então, assim, eu fico muito grato também de ver, de poder presenciar isso, e saber da forma que você tem impactado essas pessoas. E de uma forma tão positiva. E eu tenho certeza que a leitura é um ingrediente especial. Com certeza o principal é o amor que você tem pelo que você faz, a dedicação que você dá a isso tudo, mas eu tenho certeza que o tempero que está ali em cima dessa receita inteira é a leitura. E essa leitura, essa sua vontade, esse seu amor pela sua profissão faz a gente ver esses resultados tão grandes. Esses dias teve lá aquela menina eu esqueci o nome dela, que estava trabalhando no Pará com medicina da família, e ela contando as histórias de quantas pessoas ela tem impactado, ela tem ajudado, e a gente pensa, isso começou com você, quando ela tinha 10 anos de idade. Você influenciando, ajudando ela a passar na prova do Colégio Militar, o Colégio Militar fazendo parte da formação dela, mas tudo isso começou lá atrás. E é um orgulho enorme ver esse trabalho que você faz com toda essa turma, Jane. Você falou de impacto que a leitura criou na minha vida. Engraçado, eu estou me lembrando aqui de alguns presentes desses ex-alunos. Teve um ex-aluno, hoje bombeiro militar, ele levou para mim uma bonequinha de pano, a cabecinha bonitinha, os braços presos num corpo de pano, é um marcador de livro. Ele visitou um interior de Minas aí e o artesanato, um marcador de livro. O meu marcador de Bíblia também é um elástico escrito meu nome, onde eu posso colocar o lápis, porque a pessoa sabe dessas minhas anotações. Então é interessante assim, eu não sei mensurar o impacto da leitura na minha vida e acho que menos ainda na vida dos alunos. Mas assim, quando eu falo de leitura, os olhos brilham, de verdade, porque é muito gostoso. E às vezes eu fico chateada, porque não dá tempo de ler o que eu quero durante a semana, dada a necessidade, né, de permanecer mais tempo no cursinho. Mas assim, uma leitura é obrigatória, pelo menos essa, de 15 minutos diários. Mesmo que não seja aquele tempo todo que eu queira gastar, mas todas as noites eu tenho esse tempo. A gente forma pessoas melhores com a leitura, Com né? certeza, com certeza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente compartilhou um pouco sobre as questões da leitura nos processos de admissão dos concursos. E peguem essas dicas e comentem aqui embaixo, você que ficou até o final, que viu esse episódio, vocês querem dica de leitura? A Jane tem uma listinha bem vasta para passar para vocês. Comentem um ano do aluno, se é 5º ano, 6º ano, 8º ano, 9º ano, que a lista é completa para cada um deles, tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Jane. Tchau. Obrigado a você. Tchau, gente. Até mais, gente. Um abraço.